Hoje eu vou discutir com vocês dois fundos imobiliários. Dois fundos imobiliários híbridos, tá? Vai ser o KNRI e o ALZR11. Após a gente acabar a discussão desses dois fundos, eu vou discutir uma tese de investimento com vocês dentro desses dois fundos. Antes de mais nada, não vai ser recomendação de compra ou venda, mas vai ser aqui um estudo bem interessante sobre o que a gente pode fazer. Vambora? Então, salve minha família, Lucas na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e vambora analisar o nosso fundinho, tá? Eu vou começar aqui com o relatório gerencial do mês de dezembro do KNRI11, beleza? Então vambora. Para quem não conhece o fundo KNRI, ele é um fundo da Quineia, é um fundo híbrido, tá? Dentro desse fundo a gente tem tanto lajes corporativas quanto galpões logísticos, beleza? Então é um fundo, olha o patrimônio dele, ó, 3,8 bi de patrimônio com 264 mil cotistas aí, tem cotista pra caramba. Aqui, ó, o valor patrimonial da cota com o fechamento de mercado, o mercado tá maior que o valor da cota, né? Então já tá com PVP maior que um aqui. A gente já tem vídeo no canal discutindo o PVP e por que em fundos de tijolos, às vezes eles não fazem tanto sentido. Então, se você ainda tem qualquer dúvida sobre P sobre VP, tem uns dois, três vídeos aqui desse canal que eu explico com vocês, beleza? Vou deixar no card e você depois, quando acabar esse vídeo, você vai dar uma olhada, beleza? Vacância física, 2,57, financeiro 7,87, tá? Aqui eu já deixei grifado, aqui o gestor vem, fala um pouquinho sobre o que está acontecendo. Em dezembro, eles conseguiram locar dois módulos aí, um no ativo global Jundiaí e outro no edifício Atenas, beleza? E aí, mas o ponto ruim aí é que ele teve uma desocupação do andar do Boulevard Corporate Tower pela empresa ThoughtWorks. E, na verdade, uma laje em Minas Gerais que eles tinham alocado aí para Google e tudo mais, e aí eles perderam um andar que possivelmente vão tentar realocar aí durante o ano. Beleza? Pagamento foi R$ 1 por cota, beleza? Renda mensal de 1 por cota, taxa de administração de 1,25 dentro aí da média do mercado. É um fundo que existe desde 2010, né? Desde 2010 são 14 anos. É um dos fundos mais antigos que nós temos no mercado com retorno importante, né? Não tem taxa de performance e a gestora é a Quineia, beleza? A gente chega aqui na parte de rentabilidade, né? Desde 2010, a primeira emissão trouxe um retorno aí de 314%. Essa parte é legal, eles vão colocando quanto de retorno secundário as emissões foram feitas. E aqui a gente vai ver que sempre tem um retorno interessante, né, a partir das emissões. Inclusive, a gente está em timing, né, de estar rolando várias emissões no mercado e o KNRI ainda não lançou a dele. Vamos ficar atento que possivelmente deve ter emissão do KNRI nos próximos meses aí, beleza? Histórico de liquidez, tem, sem sombra de dúvidas, tranquilo. Tem um dado que é legal aqui, ó, para a gente ficar atento. Se liga, o volume de negociações, o volume médio diário é de 3 milhões, então não tem problema para a gente comprar e sair, mas por negócio é um valor de R$ 791 reais. O que isso significa? Isso significa que o pequeno investidor que participa dos fundos imobiliários, então não é aquela pessoa que compra milhões de reais no fundo imobiliário, não é um fundo. O fundo imobiliário é um produto que é para pessoa física. Então a média de compra de quem compra KNRI fica em R$ 800 reais. Então não adianta o cara fazer uma emissão exigindo que tenha uma compra muito alta, porque o valor médio ó, é R$ 800 reais, tá? Então esse é um dado que é interessante, não é todo mundo que traz, aliás, quase nenhum relatório gerencial traz, mas que é importante a gente ver. Quem está em fundo imobiliário é pequeno investidor, beleza, gente? Vamos lá, agora olhando um pouquinho para a carteira imobiliária, mas antes tomar um golinho de café aqui. Fica à vontade para tomar o seu cafezinho também, tá? Então vamos ver. Primeiro, o portfólio são 20 propriedades, 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos.
sendo que a grande maioria, ó, tá em São Paulo, temos 16% em Minas Gerais e 18% aí no Rio de Janeiro. Dentro dos segmentos, a gente tem 53,4% em logística e 46,6% em escritórios. Eu quero que vocês prestem atenção mais nessa parte de escritórios, tá? Fiquem atentos nisso. Depois eu vou explicar por que na nossa tese de investimento final aí. Receita por tipo de contrato, a gente tem 52% atípico e 47% típico. Aqui os atípicos são mais os galpões logísticos e os típicos são mais as lajes corporativas, tá? Se você também não sabe, a gente tem vídeo explicando, só procurar aqui no canal, beleza? Mas o típico segue a lei do inquilinato, basicamente, e o atípico é um contrato mais específico para a pessoa que está locando. Então a gente consegue ter cláusulas, a gente consegue ter uma especificidade melhor. Beleza? Aqui a gente tem uma variância de 68% para IGPA e 32% aí para IGPM nos índices de reajuste, tá? Então, legal que poucos, não são tantos que têm alocação em IGPM, é mais em IPCA ou CDI. Então, você se expor nesse fundo, você consegue ter aí uma exposição ao IGPM, certo? Em relação ao cronograma de vencimento dos contratos, a gente tem que mais de 50, mais de 60% vence de 2027 em diante, beleza? Revisional de contratos. Contratos logísticos, 2023 tiveram 14, agora em 2024 tem mais 15. Depois vai demorar a vir a ter de novo, tá? Já os contratos de escritório, a gente também tem 11% aí esse ano. Então a gente percebe que esse ano acaba sendo um ano importante na questão revisional dos contratos. Então vamos ficar atento. E agora esse gráfico aqui, ele é um gráfico muito importante para a nossa tese final também. Por quê? É o gráfico de vacância, tá? Vacância financeira e vacância física. Olha a vacância física do imóvel, sendo que a gente passou o setor de escritório vem passando por uma dificuldade, né? Então a média de vacância do setor de escritório hoje está em 25% aproximadamente, tá? Aqui, claro que é um fundo híbrido, então tem logística e escritórios. Porém, a vacância física não passou em nenhum momento de 3,5%. É uma vacância muito baixa, tá? Se a gente olha também para a vacância financeira, o que é a diferença entre as duas, tá? Vacância financeira é quanto de dinheiro que eu não estou recebendo dentro do total que eu posso receber. E a vacância física é a porcentagem de metros quadrados que não está alugado dentro da total que eu tenho para alugar, tá? Então a financeira ela acaba sendo mais expressiva e importante. Mas a gente vê que a gente tem dentro da vacância financeira, em nenhum momento do ano a gente também passou de 9,5%, tá? Um número super expressivo. Sendo que agora a gente conseguiu locar o fundo, né, conseguiu locar dois pontos e um foi desocupado, permanecendo aqui em 7,8%. Beleza? As carências, aqui a gente tem um gráfico mais bonitinho, a gente percebe que toda a vacância do portfólio é secundário à parte de escritório, a gente vê que a parte de logística, principalmente por ter contratos mais atípicos de longa duração, tende a zero, tá? Enquanto a vacância do escritório está em 15% e a do setor, que eu tinha falado para vocês, variando entre 20% e 25%. Então tá bem abaixo da média do setor. Aqui a vacância por localidade, né? O escritório em Minas estava sem vacância, agora teve esse retorno de 8%. A gente vai reavaliar aí ao longo do ano se vai conseguir realocar ou não esse ativo. E a vacância por escritório em São Paulo, 18%. Essa parte é interessante, tá? Portfólio imobiliário. O fundo possui mais de 95 inquilinos. Mas aqui eu trago uma crítica, porque ele não mostra a porcentagem da renda desse fundo que é dependente de cada inquilino. Então a gente não sabe. Por exemplo, tem um outro fundo que é o PVBI11, que é um fundo exclusivamente de escritórios. Ele tem aproximadamente 50% da renda dele dependente da Prevent Senior.
Então essa é uma crítica e o fundo deixa bem claro que ele está tentando reduzir essa participação, tá? Então, aqui o que, que a gente tem explicado nesse relatório? Que aqui no setor industrial a gente tem 42% dos inquilinos. Porém, a gente não sabe a porcentagem de cada um deles, se tem alguma dependência importante ou não de cada um deles. Beleza? Mas aqui para baixo eles vão detalhar cada um dos ativos do fundo, como a gente já viu aqui, tem 12 edifícios corporativos e 8 galpões, sendo que o galpão não tem nenhuma vacância. Certo? Aqui eles mostram especificamente cada um deles, tá? Cadê o aqui, ó, Boulevard Corporate em BH. Esse foi o que aumentou a vacância, tá? Os locatários deles são Google, WeWork, o fundo tem participação de 5%, mas um andar o locatário saiu, né? E aí aumentou essa vacancinha. Vamos reavaliar aí ao longo do ano, certo? Quem quiser dar uma olhada aqui nos fundos detalhados, só pegar o relatório tranquilamente, tá? Aqui a gente no ano teve uma receita não recorrente, né? Aqui nos informes contábeis. Isso aqui é de venda de imóvel, tá, gente? Então, secundária é uma venda de imóvel, gera aí essa receita não recorrente. Aqui eles têm que estar com a DRE, o fluxo de caixa, tudo mais especificado. Não vamos entrar nesse mérito nesse vídeo, não é o objetivo dele. Se você quiser que a gente faça isso, é só pedir que a gente refaz. Certo? E agora, antes da gente entrar na análise do próximo fundo, tá? Eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Por favor, a gente está começando, criando uma comunidade, tá? Então eu conto com a participação de todos vocês. Vambora? Vambora pro próximo? Deixa eu só tirar isso daqui. Partiu. Deixa eu abrir aqui. A LZR11. A LZR11 é outro fundo híbrido que a gente vai avaliar, beleza? Aqui eles já trazem os resultados do fundo. Resultados do fundo, primeiro semestre, segundo semestre. Resultado caixa, juntou aqui 6,9 e o que deu 0,71 de 71 centavos por cota. Foi distribuído 80 centavos por cota, então ele acabou usando um pouquinho até da sua reserva financeira, o que não tem problema nenhum, tá bom? Desde que o fundo esteja saudável. Aqui ele traz a distribuição de rendimentos histórico, a gente vê que o fundo tem uma regularidade, e isso, para quem espera previsibilidade e pagamento mensal de dividendos, que é um dos nossos objetivos em investir em fundo imobiliário, é ter uma previsibilidade mensal, é muito positivo, beleza? Agora, ter um fundo que paga em um dia, em um mês, 50 centavos, no outro 70, no outro 25, no outro R$ 1, aí é complicado, porque a gente não tem previsibilidade nenhuma, certo? Aqui o componente de caixa, a maioria vem de pagamentos imobiliários, tá? Aqui a utilização da reserva que a gente falou, no final de tudo, o resultado distribuído 80 centavos. Aqui ele traz um pouco das obrigações futuras, então para quem investe nesse fundo tem que dar uma olhada nas obrigações que ele tem de pagamento e na alavancagem, tá? Também não vai ser o foco desse vídeo, mas essa é uma parte importante da gente estar sempre olhando em fundos, tá? A gente vê que a relação de obrigações futuras sobre o patrimônio acaba sendo de 29%, então nem é tão alto no fim das contas, tá? E agora eu quero que vocês vejam isso daqui. Igual eu falei que o fundo tem uma participação no fundo, o KNRI tem uma participação em lajes, aqui a gente vai ter também uma participação em lajes, tá? Vamos olhar aqui primeiro. Edifícios comerciais, 44%. Então a gente tem 44% desse fundo em edifícios comerciais. O restante fica bem distribuído, tá? A gente olha aqui, galpões logísticos, renda urbana, e ele tem uma participação na Sky,
que a gente coloca aqui como data center, porque a Sky tá tendo uma participação, tem um componente dela em fibra, né? E aqui por fundo outros galpões que é da BRF, que são os galpões refrigerados, tá? Então, basicamente, 40% aí, quase metade do fundo está em largos edifícios comerciais. E o que é tão diferente do ALZR para os outros fundos, tá? O ALZR tem 100% dos contratos atípicos. Então são contratos, mesmo sendo de lajes corporativas, que são atípicos, que geralmente contratos atípicos são mais em galpões logísticos, em renda urbana. Aqui até os contratos de lajes corporativas são atípicos, no que traz uma previsibilidade ainda maior, porque é um contrato, que a gente conversou, de longo prazo. Beleza? Aqui eles trazem os inquilinos dele e a participação, ponto super positivo, tá? E o que a gente falou, não tem nenhum inquilino que tem mais de 20% de participação na receita do fundo. Beleza? Eles trazem também a separação por setor, então tem parte do setor alimentício, tem parte de medicina diagnóstica, educação, todo isso daqui, bem especificado nesse gráfico aqui, beleza? Até anos atípicos até vencimento de locação. Média 8,4 anos. Então a média de vencimento desses contratos é de 8,4 anos. É uma média absurda, tá? Olha isso aqui. 12 anos, 12 anos, 12 anos, 12 anos, 12 anos, 10 anos basicamente. E aí tem alguns que são menores aqui, que a gente vai se reavaliar. O último, o mais precoce aqui, são 2 anos e meio em Atento, no Rio de Janeiro. Beleza? Aqui o faturamento, né, por aluguel, o mês que é reajustado os aluguéis pelo IPCA, evolução do número de cotistas, você vê que é um fundo que está subindo aqui, a quantidade de cotistas, tá? Média de negociação diária sem problemas, e aqui eles vão trazer os portfólios dele, beleza? Ó, BRF, IPG, antigo inquilino, né? Aptive. Ah, eles vão trazer todos aqui, certo? Então, o que que eu quero falar com vocês? Qual é a nossa tese de investimentos, tá? De novo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá aquela moral. A gente precisa de vocês para continuar crescendo, tá? E aqui eu vou abrir novamente o nosso rascunho para a gente conversar sobre isso daqui, certo? Quando eu estou falando sobre fundos imobiliários com vocês, a gente tem que ter alguns setores que são importantes de nós estarmos expostos, tá? Para a gente ter uma diversificação interessante. Que é o setor de shopping, o setor de lajes corporativas, o setor de galpão logístico, o setor de renda urbana, o setor de papel, CRI, CRA, e o setor de FOF, esse daqui é um pouquinho mais optativo, que são os fundos de fundos. Mas esses outros setores aqui, você tem que estruturar uma carteira tendo todos esses setores, porque quanto maior a sua diversificação em bons ativos, você consegue diminuir o seu risco, tá? Dentro dos fundos imobiliários tem uma estratégia que é super interessante, que é a estratégia de barbell. A barbell é um alter, né? Então o que que acontece? A gente tenta evitar esses fundos de médio risco, que são os que estão no meio. E a gente opta por fundos de baixo risco, que estão nessa ponta, e a gente opta por grande quantidade dele, porque é ele que vai te dar consistência, tá? Se você quiser, é uma opção colocar fundos de alto risco e alto retorno, é uma opção, mas você vê que a quantidade que você vai colocar tem que ser menor. Então você pega fundos sólidos, fundos de qualidade, por exemplo, esses dois que eu conversei com você hoje, e estrutura sua carteira com base nisso, pensando em todos esses ativos. Tá?
Se quiser apimentar alguma coisa, você pode, desde que saiba o que esteja fazendo, tá? Pensando nesses dois fundos, lembra o que eu pedi para vocês decorarem? Ó, lajes corporativas. Esses dois fundos são caracterizados como fundos que são híbridos, porque eles têm mais de um segmento dentro dele. Se você estiver estudando o setor de lajes, você vai avaliar alguns fundos. Existem vários fundos, JSRE, HGRE, PVBI. Existem vários fundos que são exclusivos de lajes, tá? E aqui eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra ou de venda de cada ativo, até porque o que eu vou falar aqui eu faço, mas não faço exclusivamente, tá bom? Então, aqui a gente tem dois fundos que são híbridos, que têm lajes dentro deles. E qual é a vantagem desses dois fundos? O KNRI tem uma qualidade tão boa que a vacância é muito baixo. E o ALZR tem só contratos, mesmo dentro das lajes, atípicos. Então, uma vez que a gente olha esses dois fundos, a gente se expondo a eles, a gente está se expondo além das lajes corporativas ao galpão logístico, tanto no KNRI quanto no LZR, e a gente também está se expondo à renda urbana no ALZR, entendeu? Então a gente tem uma exposição diversificada, com fundos que têm baixa vacância e no outro um contrato predominantemente atípico de longo período, o que traz uma segurança de retorno expressiva, tá bom? Então essa é uma estratégia, é a estratégia de exposição em lajes corporativas através de fundos que são fundos híbridos, tá? Essa é uma estratégia que eu quero que você pense nela, vê se faz sentido dentro do seu portfólio, se o seu portfólio total cabe esse englobamento, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, manda para um amigo, faz um comentário pedindo um vídeo para eu trazer para vocês, para a gente estudar junto e estar sempre melhorando juntos. Dominado? Muito obrigado por ficar até aqui. Fica com Deus, forte abraço e tchau.